Quem não conhece a reputação da carne da América do Sul? As boas notícias é que ela está cada vez mais prática e acessível. Experimente simplesmente selá-la em azeite quente. Depois tempere com sal e leve ao forno. Deliciosa, quente ou em saladas frias. Esta semana, nacos de vazia da América do Sul a 7,97€ o quilo e banana a 1,14€ o quilo. Pingo Doce, com todo prazer. Bombas e mísseis voltaram a cair esta tarde em Bagdade. Boa noite. As bombas e os mísseis voltaram a cair esta tarde em Bagdade, enquanto as forças terrestres já avançaram mais de 200 quilómetros em território iraquiano a partir do sul. Foi capturada a localidade na Síria e foram ocupadas posições em redor de Bassorah, a maior cidade do sul do Iraque. O número de baixas está aumentado. 4 militares norte-americanos morreram esta tarde em combate. Da parte da manhã, o choque entre 2 helicópteros causou 7 mortos. Há também a registrar a morte de um jornalista australiano e o desaparecimento de 3 repórteres da estação de televisão britânica ITN. Para já, vamos ver a movimentação das forças terrestres. Os lançadores tomam posição no terreno, em frente ao imenso deserto que é preciso percorrer no caminho para Bagdade. Os militares americanos estão a 10 km de Nassiriya. Ontem foram travados aqui pelas tropas fiéis a Saddam Hussein. A precisão dos foguetes americanos é impressionante. O ataque de artilharia vai permitir conquistar a cidade. Today's targets were based on the enemy artillery and rocket fires. They were shooting at our ground forces, so we fired to suppress and destroy their artillery and their rocket fires before they can shoot back at our troops. Em Nassiriya, a coligação anglo-americana conseguiu manter em pé uma das pontes que atravessa o Eufrates, uma ligação fundamental para chegar à capital iraquiana a 320 km de distância. Ao mesmo tempo, um comboio de militares e veículos de guerra segue para Bassorah. Transporta marines americanos da 3ª Divisão de Infantaria. Os militares criam postos de controlo. À medida que as tropas passam, descobrimos alguns prisioneiros de guerra. Foram capturados ontem à noite e aqui estão retidos, guardados pelo arame farpado. Subitamente escutam-se os gritos de uma mulher, uma iraquiana ferida. Na perna mostra os sinais de dor. Afirma que os ferimentos foram provocados pelo ataque aéreo. Mais a sul, colunas de fumo avistam-se ao longe. À medida que nos aproximamos é possível ver as chamas. São oleodutos a arder. Os canais que atravessam o país e por onde é transportado o petróleo. As imagens ficam no horizonte, ali bem perto um outro grupo de prisioneiros. Este militar explica que alguns deles vestiam os uniformes da Guarda Republicana, os elementos de elite da defesa de Saddam Hussein, o que faz acreditar que foram enviados para sul para ajudar na resistência armada. Debaixo do gatilho ficam sentados no deserto à guarda aliada. Na frente de combate, há imagens impressionantes transmitidas esta manhã em direto pela cadeia de televisão CNN. Vamos ver confrontos no sul do Iraque, numa pequena aldeia perto de Bassorah. Eram 9 horas da manhã em Lisboa, 12 horas no Iraque. Os fuzileiros norte-americanos seguiam perto de Bassorah numa missão de rotina para destruir carros de combate abandonados, quando foram surpreendidos por projéteis do inimigo. The RPG that came at us was actually fired from inside the village. Oh. Well, there you it's getting hot. Let's go. Okay, we're losing our support. Let's get out of here. Smudge, you got to get in now because we're moving. Hurry up. It's going to blow, and we're right by it. That tank. You're all right. Back it up. Yeah, go down where they were. Let's get out of here. Don't wait for him to go. He'll run behind us. Where do we go? Just go around that corner or straight ahead. Yeah, okay.
Go, go, go! Uma batalha que o mundo acompanhou em direto através do videofone do repórter da CNN, Martin Savage. Once the firing and the explosions occurred, the people have good sense to sort of melt away, to either get inside their homes or stay out of the line of fire, because they realize, of course, that the Marines are going to be rather nervous with the situation around them. So it's always wise to just stay indoors. So we don't see anybody around us now. But as we pulled up, yes, there were a lot of people who are genuinely curious now. That's part of the problem for the military here is, yes, they love to see the people. They're glad that the people seem to be happy to see them. However, force protection always being in their mind and not always being able to tell who has got good intent and who does not. They warn them continuously, stay away. They have announcements in Arabic that is usually done by the psychological ops group, going through the streets with loudspeakers just saying, stay away, stay in your homes and you'll be safe. So the concern obviously that RPG is it came from the village, and now who fired it? And do they have another one, obviously? Which is why we're not going to linger too much longer. But there are more tanks to go, so if you missed that one, there'll be another one soon enough. Uh-oh. You're right. Whoa! Os militares norte-americanos reagiram em força e seguiram com a operação. So just because they get shot, it doesn't take them off their timeline. And that's brought us to where we are. You can see that the concern is still out in the area, looking forward here from these Hummers. This is another wide open area that is filled with earthen berms, filled with all sorts of trenches, and an area where they had received fire from earlier today. In fact, the first Hummers that came down here this morning said they turned in, saw the tanks, and nearly had a heart attack, opened fire quickly with their 50 cal machine guns, and then withdrew to fire tows and took out the tanks. So it's very much a fluid battlefield here. You don't necessarily have huge, massive battles that take place. You have sporadic altercations isn't really a good word, but you have sporadic fighting. And if you're in the middle of that sporadic fighting, of course, at that time, it seems pretty severe. In the overall theater, though, it has been relatively calm, and it's usually only in the distance that you hear the fighting. So it just happened to be that we came across one of those sporadic incidents. O relato dos jornalistas da CNN que acompanham o avanço das forças terrestres que partiram do sul do Iraque, atravessando a fronteira que liga o país ao Kuwait, onde agora se encontra em direto com o telejornal o enviado especial da RTP, Luís Castro. Luís, boa noite. Que informações nos podes dar sobre justamente a progressão das forças terrestres em território iraquiano? Aparentemente, e segundo alguns oficiais da coligação, este avanço está a ser mais difícil do que aquilo que inicialmente esperariam. Inclusive a zona da fronteira junto a Qasr e na Península de Fao registram-se algumas bolsas de resistência. Nós estivemos já junto à fronteira. Há aqui cerca de 1000 jornalistas que querem atravessar a fronteira para poderem acompanhar um pouco mais de perto toda esta operação militar, mas é quase loucura. E hoje aconteceram também as primeiras baixas entre jornalistas. Um jornalista morto, outro ferido, 2 desaparecidos e vários alvejados. Portanto, a situação no sul do Iraque, apesar da presença maciça de tropas americanas, britânicas e kuwaitianas, ainda não é completamente segura. Quanto à progressão rumo a Bagdá,
julgo que já o referiram, julgo que já mostraram também essas imagens, algumas bolsas de resistência, ou alguma resistência mesmo, com mais Marines mortos em combate. Portanto, esta operação não será tão fácil como alguns especialistas militares, inclusive americanos, supunham que em 3 ou 4 dias chegariam facilmente a Bagdá. Luís, é uma informação que vamos ter a oportunidade de cruzar com os nossos convidados em estúdio daqui por alguns minutos. Quanto à situação aí no Kuwait, nomeadamente na cidade do Kuwait, onde te encontras, hoje voltaram a ouvir-se as sirenes. Como é que está a situação e qual o retrato que nos podes fazer destas últimas horas? Depois de 2 dias em que as ruas ficaram praticamente desertas, 2 noites em que as sirenes tocaram praticamente de hora a hora, em que as pessoas recolheram durante praticamente todo o dia aos abrigos ao interior das suas casas, hoje já foi um dia um pouco diferente. Já voltaram a abrir as lojas de comércio, já voltaram as pessoas à rua, o dia já começa a ser um pouco mais semelhante àquilo que nós testemunhámos durante a última semana. Mas hoje, à conversa com alguns kuwaitianos, eles falavam de algo curioso, é que perguntavam-nos a nós, ocidentais, no caso jornalistas, como é que nós entendíamos as manifestações na Europa contra a guerra e depois víamos iraquianos festejando a chegada dos soldados americanos a determinadas posições no interior do Iraque. Luís Castro, não sei se me estás a ouvir, vou ter de te interromper porque voltaram a ouvir-se as sirenes de alarme em Bagdá. Sigo em direto para a capital iraquiana. Carlos Fino, boa noite. O que é que se passa? Muito boa noite. Aqui em Bagdá voltam a ouvir-se claramente as sirenes de alerta. A cidade foi alvo hoje, os seus arredores em particular, de bombardeamentos ao longo de todo o dia, a partir da 1 da tarde, depois às 4, depois às 6, depois ainda às 7, de novo às 9, com abalos de grande intensidade, sobretudo agora à noite. Houve um abalo que varreu toda a cidade com um estrondo enorme. Estão a ser atingidos objetivos dos arredores, presume-se que grandes quartéis que há nos arredores de Bagdá, também centros de comando e mais umas instalações da polícia política iraquiana. Vive-se um clima de grande tensão expectante, porque não há bombardeamentos intensos como assistimos ontem, mas há estes bombardeamentos regulares de grande intensidade. Toda a zona noroeste da cidade de Bagdá sofreu já um apagão e agora está numa semi-obscuridade. Portanto, a cidade perdeu já o brilho que tinha ainda há 3 ou 4 dias. Além disso, os iraquianos incendiaram hoje valas em torno de todo o perímetro de Bagdá, valas, trincheiras que estão cheias de petróleo, e incendiaram esse petróleo para provocar nuvens de fumo que rodeiam toda a cidade de Bagdá e que depois convergem e envolvem com um manto de fuligem Bagdá, onde já se respira também com mais dificuldade. Portanto, um clima de grande tensão também por parte das autoridades, que têm oscilado entre uma situação de repressão, tentaram ontem à noite e fizeram, entraram em diversos quartos de muitos jornalistas que estão aqui para apreender material, câmaras, cassetes, telefones satélites. Fizeram o mesmo